perceber qual é o título do tema de hoje e, antes de começarmos, agradecer de todo o coração podermos refletir conjuntamente sobre este assunto, podermos ter este lar que nos acolhe e a luz que é a doutrina espírita para nos ajudar a pensar com sentido sobre estas coisas da nossa vida. Iremos fazê-lo desta forma, num primeiro momento, porque assim nos foi orientado, por que razão há pessoas que querem ser médiuns e dizem e fazem coisas sem nexo? É um procedimento correto? Ou estas pessoas estão com sérios problemas em relação a si próprias? E concluindo, nós com certeza percebemos que Deus dá a cada um de nós consoante as nossas necessidades. Portanto, àqueles a quem dá a capacidade de ser médium, é por um motivo. Àqueles a quem dá outras capacidades, por motivos diferentes, cada um com as suas necessidades de facto. E, no fundo, cada um de nós receberá consoante as suas obras. E porque se trata de mediunidade, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos perceber um pouco melhor ou mais profundamente, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Portanto, Deus concedeu-nos estas capacidades, para um leque enorme de capacidades para nós podermos viver. Então, peguemos na primeira questão. Por que razão há pessoas que querem ser médiuns? Para além daquilo que são, gostariam de ser médiuns. E nós, perante esta pergunta, percebemos que há pessoas que não são médiuns, mas queriam ser, ou agem como se fossem. E para tentar responder a esta questão, vejamos primeiro o que é ser médium, então. No livro dos médiuns, questão 159, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse facto médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Qualquer um de nós, desde que seja necessário, desde que Deus o entenda, pode ser médium. E, naturalmente, que pela força da intuição, todos, de alguma forma, somos médiums. Estamos aqui no meio dos dois planos, do material e do espiritual. Todavia, usualmente, só se qualificam assim aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Portanto, todos aqueles que nascem para ser médiuns, eles têm uma organização especial mais ou menos sensitiva. E essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Os médiuns têm uma aptidão especial para fenómenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. E nós já ouvimos isto aqui muitas vezes na nossa casa, e com certeza não só. Há médiuns de efeitos físicos, sensitivos, audientes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, psicógrafos, psicofónicos, são de muita natureza. Portanto, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. É inerente a todas as criaturas humanas, independentemente da sua condição moral. E manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições,
a psicografia, a psicofonia e outras não vou repetir de novo. E existem pessoas, então, que são portadoras de recursos mais amplos nestas manifestações, o que lhes facilita a comunicação com os espíritos. E vamos só lembrar, então, quem são os espíritos, ou o que são. Segundo nos ensinam os espíritos superiores. No Livro dos Espíritos, questão 76, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material, sendo que nós também somos espíritos, mas estamos aqui encarnados. Os espíritos povoam os espaços até ao infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contacto sempre. O Livro dos Médiuns, questão 49. E ainda, no mesmo livro, os espíritos comunicam-se ou comunicam connosco, os encarnados, por meio dos médiuns que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Então, como aparece esta faculdade humana? É preciso ser evoluído moralmente? Lemos no Evangelho segundo o Espiritismo: a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Portanto, há algo na nossa fisiologia, no nosso corpo, que nos predispõe para essa capacidade. Nomeadamente, e ainda outro dia aqui ouvimos o nosso irmão Ricardo Maia falar da glândula pineal. Então, não há nenhuma capacidade que nós não possamos ter. Portanto, nós temos as nossas capacidades desenvolvidas consoante a nossa programação reencarnatória. A mediunidade não implica também necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Ela é apenas uma aptidão para servir de instrumento aos espíritos, que mais ou menos dóceis, consoante forem os médiuns. Portanto, nós temos essa capacidade, os médiuns têm essa capacidade para poderem ser instrumentos ao serviço dos espíritos. Então, ainda no Livro dos Médiuns, o desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Há médiuns em todas as classes sociais, em todos os níveis de desenvolvimento cultural, económico. Portanto, não é uma aptidão só daqueles que são já muito bons ou muito desenvolvidos. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. O mesmo não se dá com o uso. O uso que nós fazemos, quer da mediunidade, quer das outras faculdades que Deus nos dá, esse depende da moralidade do médium. Então, nós podemos ver que as pessoas que querem ser médiuns poderão ter diferentes motivações. Querem ser sem o ser, não é assim? Que é disso que estamos a falar. E nós podemos pensar, querer ser o que não se é, ou ter o que não se tem, e agir como se fosse ou como se tivesse, revela o quê de nós? Revela características ainda não elevadas na nossa personalidade. Revela ignorância e atraso da alma. Revela um modo de sentir, de pensar e de agir deficientes, não conforme com as leis divinas. Porque nós sabemos que as leis divinas, elas dão a cada um o que precisa para a sua evolução e aperfeiçoamento, e de acordo com a nossa sementeira. Então, talvez essas pessoas pensem que a mediunidade é uma capacidade para quem é melhor, não é? Portanto, por isso ter falado da questão moral. Ou para quem é mais evoluído, ou ser médium dá um estatuto superior a quem a possui. Mas continuando com o Livro dos Médiuns, nós vemos assim: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Portanto, nós temos isto aqui repercutindo no nosso ser, mas não constitui privilégio dos homens de bem. E vêem-se
pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que a usam mal. Portanto, não é uma coisa das pessoas muito boas, é uma coisa das pessoas que necessitam. Todas as faculdades, entretanto, são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Qualquer faculdade que nós tenhamos é algo que devemos sempre dar graças a Deus. Porque nós sabemos que muitos irmãos nossos já privados de faculdades que cada um de nós tem. É ou não é? Há quem não veja, quem não ouça, quem não fale, quem não ande. Então, todas as faculdades que um ser tem são faculdades para agradecer a Deus. Então, o mesmo se dá com a mediunidade. Há pessoas indignas que a possuem e é porque precisam mais do que outras que a têm para se poderem melhorar. Tenhamos em atenção, quem possui mediunidade ostensiva de efeitos patentes não é necessariamente um ser mais evoluído intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento. Claro que também pode ser recebida esta capacidade como missão, mas nós vivemos num mundo de provas e expiações, portanto, as faculdades que trazemos, as capacidades que temos, elas são para desenvolver as nossas potencialidades e, essencialmente, para utilizarmos como ferramentas de autoaperfeiçoamento. Então, a aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar, com o trabalho em prol dos seus semelhantes, equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planeamento reencarnatório. Nós não podemos ignorar mais isto. Qualquer um de nós, antes de reencarnar, programa a sua reencarnação e tudo vem definido para que possamos fazer o melhor em cada experiência reencarnatória. É uma atividade programada, a mediunidade, para ser realizada durante a reencarnação, ou seja, é o exercício de uma tarefa de melhoria espiritual. Então, se nós queremos ser médiuns, acabamos por dizer e fazer, e não somos, acabamos por dizer e fazer coisas sem nexo. É ou não é? Vejamos, quando nós agimos sem conhecimento dos assuntos que abordamos, por certo, nós podemos dizer e fazer coisas sem nexo. Porque para o exercício de qualquer profissão, ou atividade, ou tarefa, para a realização de qualquer trabalho, é necessário nós termos as condições necessárias para isso, não é? Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico. Se nos faltar uma destas coisas, seja não termos conhecimento, não termos condições, não termos aparelho como, nós vamos fazer coisas mal feitas. Então nós devemos saber com o que trabalhamos, para o que trabalhamos, onde e como agir, estar cientes de todos os requisitos que precisamos possuir e devemos estar preparados a todos os níveis do nosso ser. Pensemos noutros trabalhos ou noutras atividades, como ser médico, enfermeiro, piloto de aviões, engenheiro, construtor do que quer que seja, que tem reflexo na vida humana. Precisamos de saber o que estamos a fazer ou não? Também na mediunidade, nós devemos saber o que é e como se manifesta. Se não temos condições necessárias para ser médiuns e agimos como se o fôssemos, as nossas ações estão eivadas de ignorância, de cegueira e de imprudência e trarão consequências nefastas para cada um de nós que assim proceda, podendo também prejudicar e magoar aqueles que forem os alvos dessas ações, porque alguém que se faz passar por aquilo que não é, vai necessariamente poder causar graves transtornos às pessoas com quem fala, desrespeitando sempre as leis divinas pelo mau uso do livre-arbítrio.
não é fácil de compreender. Nós somos livres. Mas, de facto, tudo podemos fazer, como dizia São Paulo, mas nem tudo nos convém. É um procedimento correto? Era a segunda questão. Sabemos que não é um procedimento correto. E, como tudo o que não respeita a lei divina, trará consequências dolorosas. Gostaríamos de ser nós, os induzidos em erro, os iludidos, os ludibriados, os desrespeitados, recebendo mensagens ou orientações fantasiosas, erradas, sem fundamento, sem propósito adequado? Se essas situações ocorrerem através de pessoas que nos são próximas e em quem confiamos, como nos sentiríamos? A regra áurea funciona em qualquer situação das nossas vidas. Não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Ou será que estas pessoas estão com sérios problemas em relação a si próprias? Ficava ainda, não é? Então, quando agimos, se agimos querendo ser o que não somos e parecendo saber o que não sabemos, algo está muito mal connosco. Pensamos que ser como outrem ou saber o que sabem é mais importante, é melhor do que ser como somos, não é? Porque todos nós somos alguém, ou não? Todos nós somos um ser que já andou tanto para aqui chegar. E isso acaba por revelar o quê de nós? Inveja? Ciúme? Orgulho? Eu não conseguia encontrar outras... Aliás, tinha aqui reticências, mas isto já me bastava, não é? Para ficar por aqui. Podemos ter problemas de aceitação da pessoa que somos, termos-nos em menor conta, ter baixa autoestima ou complexo de inferioridade. Não nos conhecemos a nós mesmos? Ou não sabemos bem quem somos? Ou não amamos a pessoa que somos? Perdemos a noção da nossa realidade, perdemos-nos de nós mesmos quando não queremos aceitar a pessoa que somos, tal como somos. O que é que nos falta então? A lucidez de consciência para nos compenetrarmos de quem somos. Ouvimos tantas vezes esta frase aqui: homem, conhece-te a ti mesmo, não é assim? Falta-nos a humildade também para nos aceitarmos como somos, simplesmente. Falta-nos a gratidão a Deus pela vida que nos concede e por todo o património de bênçãos e conquistas que qualquer um de nós já realizou, porque nós já somos espíritos muito, muito antigos. Já lutámos muito, trabalhámos muito para chegar aqui. E talvez nós tenhamos também um medo profundo de não sermos amados como somos e por isso arranjamos uma máscara. E esse medo acaba por gerar orgulho, vaidade, presunção, que nos cegam e nos distanciam de nós mesmos. Então, dizendo e fazendo coisas que podem estar erradas e induzindo outros, que ainda é mais grave, não é? A ideias incorretas, podemos causar problemas aos outros e criamos, de certeza, graves e grandes problemas a nós mesmos, pela responsabilidade que temos de todos os nossos atos e pelas consequências que cada ação acarreta, inevitavelmente. Não há uma ação, por menor que seja. Em Mateus 15:14, deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Não podemos ser mais assim, não é? Ou em Lucas também. Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Então, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é que a criatura menos confessa a si mesma. Isto no livro dos Médiuns, 228. Então, tenhamos para nós
que Deus nos dá tudo aquilo que precisamos, consoante as nossas necessidades. Precisamos desta consciência clara e profunda. Cada um de nós é filho de Deus. E todos somos por Ele amparados com infinito amor na caminhada evolutiva. Porque Deus é Pai, assim nos ensinou Jesus. É um Pai bondoso e justo. Conhece as diferenças de cada um de nós. Conhece as necessidades de cada um de nós. Conhece o que cada um sabe. Até, como diz Jesus em Mateus, vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Compete-nos a nós usar as suas dádivas a nosso favor e a favor da vida dos outros, porque nós não estamos aqui a viver sozinhos, não é assim? Nós vivemos para nos aperfeiçoar e vivemos para ajudar os outros, tal como somos pelos outros ajudados. E ainda em Mateus, porque às vezes nós duvidamos da bondade do Pai. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então devemos compreender que qualquer um de nós é uma obra construída por si mesmo. Somos construtores do ser espiritual que um dia Deus criou, lá muito longe já no tempo. E vamos usando sempre o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, em plena liberdade. Deus nos dá inteira liberdade. Então nós usufruímos de tudo o que Deus nos proporciona e da ação de todos os que Deus coloca no nosso caminho evolutivo. Nada nos falta do que precisamos. O que temos, cada um de nós, é aquilo que precisa. É no livro dos Espíritos que nós vimos em cada reencarnação, Deus dá-nos determinada missão com o fim de nos esclarecer e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição. Então nós vimos cumprir desse ponto de vista, porque Deus não nos manda, Deus impõe-nos a reencarnar. Não é uma viagem de recreio ou de lazer que vimos. Deus impõe-nos a reencarnação. Vimos cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. E é assim que nós, cumprindo as ordens de Deus, em cada reencarnação, nos adiantamos a nós e concorremos para o bem geral. Portanto, cada um de nós receberá consoante as obras que formos fazendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. Conforme alerta Allan Kardec, esta faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo. Todas as faculdades que trazemos connosco têm por objetivo servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Fugir a esta proposta acarreta a necessidade de reparação, pois a vida de uma pessoa, a vida pública ou privada, nós sabemos que não há, estamos sempre rodeados por um mundo de testemunhas, aliás. A vida de uma pessoa é a sua própria confissão pública e a sua conduta é a sua verdadeira profissão de fé. E sabemos também, em Mateus, um dia o Filho do Homem virá na glória do Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Então nós somos, com as nossas atitudes, os construtores dos nossos sofrimentos, quer materiais, quer morais. No livro dos Espíritos, os sofrimentos morais, os sofrimentos materiais muitas vezes eles independem de nós, mas os morais,
eles estão sempre relacionados com a nossa maneira de ser. A inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, que eu relacionei com esta forma de querer ser o que não se é e ter o que não se tem, não é? Por norma, tem a ver com isso. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários? É porque podíamos não os ter, mas acarretamo-los para nós com a nossa conduta. Então, nós devemos elevar os nossos pensamentos, como nos diz Allan Kardec, para o infinito, para esta nossa condição de seres espirituais, agora a viver este momento na Terra, mas seres em aperfeiçoamento, em progressão. Deus não está vigiando os nossos atos. Não precisa. Deus tem as suas leis a regerem as nossas ações. Se violamos as leis, a obra é nossa e a responsabilidade também. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos podemos queixar de nós mesmos. E todos sabemos onde é que temos inscrita a lei de Deus. Todos sabemos. 621, Livro dos Espíritos, na consciência. Todos temos consciência, todos sabemos pesar aquilo que fazemos de mais ou menos correto. Mas Kardec lembra-nos ainda, Deus ainda é mais previdente, porque nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há ainda em Deus uma outra diferença em relação às vezes às nossas questões aqui no mundo. Deus faculta sempre a cada um de nós novas existências, recursos para reparar os nossos erros passados. Então, o que devemos cada um de nós fazer? Concluo eu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que precisamos nos será acrescentado. E trazendo Jesus para gravarmos no final estas mensagens que Ele nos deixou há tanto tempo e que nós esquecemos tanta vez. Vigiai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não que o problema das nossas dificuldades seja o corpo, só que ficamos aqui prisioneiros das coisas do mundo, em vez de nos lembrarmos que somos de Deus. Então seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Lembremo-nos, então, da sobriedade, da simplicidade e da gratidão por tudo o que temos. Terminando, deixo-vos com este texto. Não queireis ser qualquer um, pois és um sem ter igual. Tens com outros em comum ser um espírito imortal. Cada um tem seu roteiro para crescer em perfeição. Não há último ou primeiro, há seres em evolução. Cada um tem a fortuna dos seus erros e acertos, e na vida hora oportuna para todos os concertos. Ama a tua condição, faz o bem com alegria, vive em paz, com gratidão. Deus te ampara em cada dia. Meus irmãos, agradeço-vos pela vossa atenção.